Meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui, aprendendo da Tua palavra, Senhor, da fé que o Senhor concedeu a nós, a todos os santos, meu Deus. E pedimos que o Senhor nos guie no entendimento da Tua palavra, no conhecimento da doutrina cristã, e que isso não seja apenas informação teórica, mas faça toda a diferença na nossa vida, Pai, aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. Quem daria a aula de hoje seria o Tiago, mas acabou que ele não pôde, ele teve que viajar e eu vou estar substituindo ele, mas a aula é dele, né? Ele que fez a aula, ele que fez o slide, né? Eu vou substituir ele aqui. E a gente começou a falar sobre igreja semana passada, né? Sobre eclesiologia, um nomezinho mais bonito. E a gente vai seguir falando sobre isso. E hoje vai ser aula rápida, tá? Não vou demorar aqui. E a gente vai falar sobre as ordenanças da igreja, né? E o discipulado também. A gente vai falar sobre as ordenanças da igreja e discipulado. Eu vou falar rápido aqui, né, sobre essas questões. Ok? Primeiro, vamos falar sobre as ordenanças da igreja, então, o que envolve ceia e batismo, né? Vamos ver, trabalhar um pouquinho sobre isso aí. Esses assuntos são importantes. Primeiramente, vamos falar sobre o batismo do Senhor, né? O batismo nas águas. Curioso que essas ordenanças, todas elas são, as duas, né, são realizadas em todas as igrejas. É uma coisa que é realmente universal na cristandade. É, todo mundo realiza batismo, todo mundo que é cristão, todas as igrejas realizam batismo e todas as igrejas realizam ceia continuamente. Isso é muito curioso, é um fato muito interessante e mostra um ponto de muita união entre as várias ramificações do cristianismo. Só que, ao mesmo tempo, esses dois assuntos acabam gerando muita discussão e muita divisão na igreja, infelizmente. Porque existem muitos pormenores que cada igreja discorda, enfim, é curioso isso, né? Então, um ponto que deveria ser um ponto de grande união acaba sendo um ponto, às vezes, de muita discordância, de muita divergência, e isso, infelizmente. Mas, enfim, o batismo ele é basicamente um rito de iniciação para a entrada na vida cristã. O batismo é basicamente isso. A palavra rito assusta um pouco, porque tudo que remete a um comportamento religioso, a ideia de religião, a gente tem uma certa repulsa natural. E, por um lado, isso faz sentido, né? Porque quando a gente pensa no cristianismo, você tem uma fé que é completamente diferente do que as religiões normalmente são. O nível de compromisso que o cristianismo cobra, enfim, a própria verdade do evangelho, toda essa entrada numa pessoa, uma pessoa mesmo, Jesus Cristo, a grande preocupação com o que é interno, além do que é externo, isso tudo são coisas muito peculiares no cristianismo. A ideia de graça, por exemplo. Mas, assim, não tem como fugir do fato de que a gente tem certas coisas que a gente faz que não tem por que não chamar de rito, né? Não vejo nenhum problema nisso. De fato, uma manifestação externa, um símbolo mesmo, que representa alguma coisa muito especial, né? Muito importante. Enfim, esse rito de iniciação demonstra que a pessoa foi iniciada e entrou na igreja invisível. É um tipo de manifestação externa a respeito dessa entrada na igreja invisível, na igreja universal, mas não só na igreja universal invisível, né? Como também na igreja local, na comunidade visível, na instituição mesmo. As duas coisas são importantes. É muito importante a gente entender que a igreja vai além do que a gente vive em termos locais. A igreja ela é algo muito mais amplo, né? Que envolve todos os cristãos da face da terra de todos os tempos. É o povo de Deus como um todo. Essa igreja invisível, a igreja universal, ou eu gosto de chamar de igreja católica, né? Mas entendo que eu não estou falando da igreja católica romana. E o batismo, ele marca esse início, essa entrada da pessoa nessa igreja, como a pessoa está sendo enxertada na videira, sabe? Tá sendo transformada num membro do corpo de Cristo, né? Só que isso também envolve a entrada dessa pessoa numa comunidade local, sabe? É muito importante, né?
A pessoa também está entrando, o rito de batismo marca o início dessa pessoa na, na comunidade local, ao se comprometer com uma comunidade local de irmãos e viver a realidade da igreja invisível. Na igreja local é muito importante isso. A gente às vezes pensa, não, mas a igreja somos nós e tal, a igreja, e usa isso como desculpa para não conviver de forma local com os irmãos. Isso é uma coisa muito estranha ao Novo Testamento. No Novo Testamento você tem a igreja que se reúne na casa de fulano, você tem a igreja que se reúne na cidade da Galácia, sabe? Enfim. O Novo Testamento, a igreja se manifesta em comunidades locais. Isso é muito importante. A disciplina eclesiástica, que Paulo fala em 1 Coríntios 5, por exemplo, só faz sentido se a igreja conseguir diferenciar o que é um membro e o que não é um membro. Né? Ou seja, isso talvez seja implícito ali a ideia de uma lista de membros dentro daquela comunidade, sabe? Porque se a igreja pode expulsar alguém da membresia, fazer excomunhão com alguém, enfim, tem todo um processo para isso, obviamente, isso significa que ela consegue diferenciar quem é membro e quem não é. Então não é uma bagunça, assim, enfim, é muito importante isso. Mas vamos seguir então. E aí tem várias discussões a respeito do batismo, né? Várias divergências, né? De qualquer forma, é algo que todas as igrejas, né, realizam e todos concordam que é uma ordenança de Deus, principalmente fundamentada em Mateus 28:19. O Tiago botou Mateus com TH aqui, né? Eu entendo a tentação. Quando eu vou escrever Mateus, por conta do meu nome, eu acabo tendo a tentação de botar com H também. Mesma coisa com o Tiago. Quando eu vou escrever o Tiago da Bíblia, às vezes eu boto o H por causa do Tiago, né? Do meu amigo também, que é com H. Mas enfim, não é com H aqui, não. Que Jesus fala para fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é talvez o texto básico, mais básico para a gente falar de batismo, que é uma ordenança que Jesus deixou para nós. Né? De fato, devemos batizar. E as divergências a respeito disso, o fato da ordenança, todo mundo concorda, mas as divergências a respeito disso são relacionadas ao efeito do batismo, para quem é o batismo e se existe modo correto de se batizar. Basicamente, essas três perguntas geram as várias ramificações. Né? A primeira visão aqui, vou passar rápido, é a visão sacramentalista, e envolve tanto os católicos quanto os luteranos. Mas existe uma diferença fundamental entre os dois. Mas esses duas ramificações do cristianismo aí acreditam na visão sacramentalista do batismo. Isso significa, né, que o batismo ele possui um benefício em si, né? Ele infunde graça, né? Ele distribui graça de Deus ao pessoa ser batizada, o que resulta em remissão dos pecados, sabe? O batismo está intimamente ligado com a salvação da pessoa. Eles usam o próprio texto de Romanos 6, 3-5, que fala que nós fomos unidos a Cristo na sua morte pelo batismo. É lógico que nós, por exemplo, vamos dar uma visão disso mais relacionada a um simbolismo. Aquilo representa alguma coisa que aconteceu a nível espiritual. Mas aqui eles levam mais ao pé da letra mesmo, sabe? De fato, o batismo tem esse poder, né, de salvar a pessoa. A diferença fundamental entre os católicos e os luteranos é a necessidade da fé, que é justamente o que faz a diferença entre protestantes e católicos. Né? Os luteranos são protestantes justamente porque eles enfatizam essa questão da fé, né? Sem a fé, o batismo não vai ter esse efeito. Não vai ter esse efeito. É necessário que o crente creia, que a pessoa creia, né? E aí, então, o batismo ele vem e tem esse efeito de remissão dos pecados, de salvar mesmo, junto com a fé. Mas os católicos acreditam que, mesmo sem fé, o batismo tem poder salvador, né? É um batismo, é uma regeneração batismal que eles acreditam. Eles usam o texto lá de João 3, Jesus está falando sobre novo nascimento com Nicodemos, ele diz: quem não nascer da água e do Espírito. Né? Então, tá vendo? A água aí. Então, o novo nascimento depende do batismo também. Né? E aí, sobre quem deve ser batizado, aqui envolve uma questão muito estranha para a gente, né? Porque essa ramificação e a outra que a gente vai falar depois dessa, acredita no que a gente chama de pedobatismo. Eles batizam bebês. Né? Aqui a gente está falando de batismo infantil, batismo de crianças, mas quando eu estou falando isso, não é o que a gente faz, por exemplo, lá na igreja, né? De crianças que professam a fé em Jesus e são batizadas. Na verdade, eles realmente batizam bebês mesmo.
Isso é uma coisa que é um pouco estranha pra gente, né? Mas, assim, é bom lembrar que isso é algo que a gente sabe, todo mundo sabe que bebês são batizados na Igreja Católica, mas existem ramificações do protestantismo que ainda assim batizam bebês, né? Isso envolve muito a questão do pecado original. Então, se você acredita que a culpa é imputada desde a infância, a culpa de Adão, e você tem esse efeito regenerador no batismo, faz muito sentido batizar uma criança, né? Enfim. E existe também uma correlação entre as duas alianças e o sinal da aliança, da circuncisão. Isso vai ficar mais claro até na próxima visão, né? E a respeito do método aqui não é muito importante de como irá se batizar, é aquela coisa de imersão, aspersão. Então, enfim, essa visão não tem tanto problema, não. O outro é o batismo como sinal ou selo da aliança, né? Isso aqui é predominante nas igrejas presbiterianas tradicionais e os teólogos reformados. A teologia reformada ela tem essa característica, né? É uma visão muito contínua entre os dois testamentos. Então, o batismo ele é visto, aí que já pulando para aqui, para quem deve ser batizado, o batismo é visto como uma substituição da circuncisão. O texto de Colossenses 2:11 que eles usam, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita pela mão no despojo do corpo dos pecados pela carne, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, dele também ressuscitais pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui eles botam essa relação entre circuncisão e batismo, né? E isso envolve também o batismo de crianças, por causa disso, né? De bebês mesmo. Porque quem deve ser batizado aqui? Aqueles que creem, que professam a fé em Jesus, só que os filhos dos crentes também devem ser batizados da mesma forma que os filhos dos crentes no Antigo Testamento eram circuncidados, né? É algo interessante e que é bom a gente saber, porque a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei, caraca, não fazia ideia de que tinha alguém nesse mundo que acreditava nisso. É interessante saber que existem pessoas que pensam dessa forma, né? E é até interessante saber, até para a gente ter mais consciência do que a gente acredita, porque às vezes a gente ouve um negócio novo desse, aí o cara vem com um texto assim e tal, aí às vezes a gente fica até tentado a acreditar, né? E, às vezes não necessariamente a gente precisa disso, né? Não necessariamente isso aqui é verdadeiro, né? No caso da nossa confissão, a gente não acredita nisso aqui, a gente vai mostrar no que a gente acredita como congregacionais. Mas enfim, e a respeito do batismo aqui, ele é do efeito, né? Ele não tem é, um efeito em si, né? Ele é só um sinal mesmo da aliança, né? É, é um pouco diferente do que a gente vai ver depois, mas enfim, o batismo ele é mais um sinal mesmo da aliança. Sobre o método, também não há muita importância nesse caso aqui. E o outro é uma visão predominante das igrejas batistas, que é o batismo como prova de salvação. E a ideia do batismo aqui é de símbolo mesmo. É de um símbolo, de uma indicação externa de algo que aconteceu internamente. O batismo representa a regeneração, né? Sobre o efeito, o batismo ele não tem benefício em si, né? Ele não salva em si mesmo, mas ele é apenas um símbolo, né? Então, na verdade, são os regenerados têm que se batizar. E como é que você encontra pessoas regeneradas? Aqueles que creem. Os que creem são regenerados, né? É lógico que a gente não tem como julgar a salvação assim das pessoas, mas enfim, quem crê em Jesus, né, tá salvo. Até que se prove o contrário, né? É lógico que a pessoa pode professar uma fé falsa, né, e não ser verdadeiro no seu interior, né? Não acreditar nisso de fato. Mas, enfim, é importante entender que, assim, a pessoa que crê, que professa fé em Jesus, até que se prove o contrário, está salva. É o que se espera. Então, são essas pessoas que professam a fé em Jesus e, portanto, são regeneradas que têm que ser batizadas, né? Então, enfim. E também tem o benefício aqui, tem a questão da entrada da pessoa numa comunidade de fé, né? Isso é interessante. Pode ser visto o efeito do batismo nesse caso aqui, é a pessoa se alinhar a uma comunidade local. Faz sentido isso aqui. E sobre quem deve ser batizado, isso envolve aqueles. Tu vê como a visão aqui influencia nesse caso, né? A maneira como você define a coisa vai influenciar isso aqui. Se você acredita que o batismo é uma substituição da circuncisão, você vai automaticamente acreditar que crianças, bebês mesmo, devem ser batizados. Agora, se você acredita que o batismo é um símbolo externo de algo que aconteceu internamente, só faz sentido batizar aqueles que professaram fé em Jesus. Só faz sentido isso, sabe? É,
que é o que a gente faz, por exemplo. Por mais que a gente batize crianças, a gente só batiza as crianças que já são capazes de dizer que eu creio em Jesus, eu sou pecador, enfim. Por mais que essa criança talvez não tenha total consciência do que esteja fazendo, ela ainda é assim é capaz de falar, sabe? Não é a mesma coisa que uma pessoa de 20 anos, mais de 20 anos, tal, de 30 anos, vai professar fé em Jesus, ele tem uma consciência maior do que uma criança de 8 e tal. Mas, de qualquer forma, essa criança de 8 anos já é capaz de professar, é capaz de entender em algum nível, né? E aqui, na visão batista, o método é muito importante, porque se é um símbolo, é importante fazer como era feito no Antigo Testamento, né? Então, os batistas, eles são imersionistas. Você tem que batizar, o jeito certo de se batizar alguém é ir por imersão. Você pega a pessoa, mergulha na água e volta, né? A batismo por aspersão que a gente faz lá na igreja, você pega a água e só despeja na cabeça da pessoa. Sobre a nossa visão, a gente compartilha da visão batista a respeito do efeito do batismo e de quem deve ser batizado. Nós acreditamos no batismo como prova da salvação, como símbolo, e nós somos credobatistas, ou seja, o batismo acontece depois da fé da pessoa. A pessoa tem que professar a fé para ser batizado. Nós compartilhamos disso com os batistas, porém nós não temos problemas a respeito do método, né? Entrar em discussões sobre quantidade de água não é tão relevante para a gente, né? A gente batiza por aspersão sem problema, enfim, não é algo que nós vemos. O batismo por imersão também é uma coisa que a gente aceita, enfim. Nesse caso, nós não temos problema com isso. Então, essa é a nossa visão, né? Nós, como igreja local, congregacional do Lynch, é nisso que nós acreditamos. Beleza, sobre batismo já foi. E agora temos a ceia do Senhor. Enquanto o batismo é um rito de iniciação na vida cristã, a ceia é um rito contínuo. É uma comemoração que a gente faz. A comemoração já defini aqui a visão, né? Eu vou mostrar algumas visões aqui. Mas, enfim, é algo que Deus ordenou que a gente fizesse continuamente. Continuamente. É uma ordenança mesmo de Jesus, assim como a ceia é também. Lá em Lucas 22:19, que é Jesus tomando a última ceia com os discípulos, ele fala: "E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim." Então ele ordena que a gente faça isso se lembrando do que Jesus fez, né? Então, uma ordem é algo que a gente realmente tem que fazer, né? É algo que a gente tem que fazer. É muito bom que a gente tenha esses aspectos externos, essas imagens, né, a respeito de coisas que são espirituais, né, no caso do batismo, e a respeito de coisas que aconteceram no passado. O que Jesus fez na cruz, existe um nível espiritual que a gente também não consegue enxergar e ver com olhos físicos, né? Mas existe também a questão histórica, porque isso tá lá atrás na história, sabe? É muito bom que a gente tenha algo externo, algo físico, algo palpável, visível, alguma imagem que represente isso, entende? A gente tem um pouco de preconceito com imagem por conta da visão católica a respeito da sacralidade das imagens e tal. Enfim, existe até muito espantalho a respeito disso, porque eles não, pelo menos teoricamente, eles não cometem idolatria, eles não adoram as imagens exatamente, teoricamente. Talvez na prática sim, mas enfim, teoricamente não. Chama muito de veneração e tal, enfim, é um espantalho quando a gente fica batendo muito na tecla da idolatria. Às vezes a gente cai batendo no espantalho. Mas, de qualquer forma, a visão deles a respeito disso é um pouco problemática para a gente. Só que isso não significa que seja algo completamente ruim, que a gente tenha imagens, coisas que nos ajudem a imaginar alguma coisa, sabe? Não é ruim isso, sabe? E foi justamente o que Deus faz na ceia, entendeu? É um momento de reflexão muito importante ali, que a gente tem aquelas coisas que a gente toca, sabe? Que a gente sente o gosto, sente a textura, sabe? Vê, enxerga ali, e aquilo traz uma imaginação muito importante de algo que tem muito significado, entende? É bom ter esse tipo de coisa, né? Como a gente está lidando com questões espirituais. Então aqui as visões sobre a ceia, vamos ver aqui. A primeira, a concepção católica a respeito disso é o que a gente chama de transubstanciação.
Vocês provavelmente sabem, assim, mas é algo muito curioso quando você vai levando essas últimas consequências e levando as suas implicações, né? Eles acreditam que o pão e o vinho são realmente, fisicamente, o corpo de Cristo. Quando você na ceia, o pão se transforma no corpo de Cristo, né? É de fato o corpo de Jesus ali. Fisicamente, o corpo de Jesus ali. Isso significa que a substância do pão, do vinho, se transformam no corpo de Jesus. Então, há uma transformação, uma mudança metafísica naqueles elementos ali. As próprias moléculas do pão e do vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus, nas moléculas do corpo e do sangue de Jesus. Isso é muito curioso, cara. É muito curioso isso. É assim, eu não li isso nas fontes católicas. A gente está usando aqui, o Thiago usou isso aqui para fazer aula, usou a sistemática do Erickson. Então, isso aqui eu estou falando que o Erickson falou da concepção católica, né? Então, é, é algo assim que você pode ouvir com o pé atrás, de repente, com tanto ceticismo, né? Porque é importante entender o que eles dizem a partir das próprias fontes deles, né? Mas, segundo o Erickson, os católicos acreditam de fato que as moléculas do pão e do vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus, sabe? É curioso porque a aparência do pão, a textura do pão, o gosto do pão continua o mesmo, mas as moléculas, os elementos químicos ali são o corpo e o sangue de Jesus. Isso é muito curioso. Imagina uma pessoa que realmente acredita nisso tomando a ceia. Deve ser algo bem fantástico. Deve ser uma experiência bem fantástica. O cara realmente acredita que está se alimentando de Jesus. Sabe? Curioso, curioso. É... Enfim, eu vou pular algumas coisas aqui, mas a ideia principal que eu queria falar é essa. Mas existe uma visão até sacerdotalista, né, do vinho, da ceia, que alguém especial precisa, um sacerdote precisa ministrar aquilo ali, o sacerdote correto. A gente já não acredita nisso, mas enfim. Os detalhes aqui não são tão importantes. A visão luterana, ela é um pouquinho diferente, né? A gente chama de consubstanciação. Aqui, os luteranos acreditam na presença física de Jesus na hora de tomar a ceia. Eles acreditam nisso. Mas é diferente dos católicos, que eles não acreditam que o pão se transforma exatamente no, com composição química, né, física e química do corpo de Jesus, do sangue de Jesus. Eles acreditam que existe uma adição de substância. Então, a substância do corpo de Jesus, substância química mesmo, física do corpo de Jesus, é adicionado à substância do pão. Então, ali, entre né, as moléculas do pão ali, entra o corpo físico de Jesus, sabe? É algo assim. Então, existe uma união de substâncias ali. É uma coisa também que é curiosa. A gente não compartilha dessa visão normalmente, né? E aqui existem algumas mudanças significativas a respeito da maneira como da maneira como os católicos veem, né? O sacerdote, a questão do sacerdotalismo é algo que os luteranos rejeitam e tal. E existe a questão do benefício da ceia também. Os católicos acreditam que a ceia infunde graça também, é um sacramento que acaba resultando em perdão dos pecados mesmo, sabe? É uma bênção especial. Aqui a visão luterana também envolve a ideia de um benefício especial na ceia, né? Só que também, aí é que é importante, aqui que está a diferença do protestante, né, para o católico, né? Que a questão da fé é importante. Por mais que os católicos, que os luteranos acreditem que existe uma bênção especial na ceia, você tem que ter a fé, né? Confirmação da fé aqui. Então não dá para ter os três sacramentos, fé. Os dois sacramentos, batismo e ceia, precisam estar acompanhados de fé para ter algum efeito. Né? Os católicos acreditam que esses sacramentos eles têm efeitos independentemente. Né? Cada um deles tem um efeito independentemente. Agora, a visão reformada e calvinista, ela é... Aqui calvinista é realmente, porque o termo calvinista ele envolve muitas coisas, né? Aqui a ideia de calvinista aqui é realmente a ideia de Calvino mesmo. Da mesma forma que o luterano é a ideia do pensamento de Lutero, aqui é o pensamento de Calvino. A palavra calvinista envolve também a ideia de quem acredita nos 5 pontos da graça, né? Aquela coisa de depravação total, eleição incondicional.
Às vezes a pessoa não é nem um nome bom, né, para chamar quem acredita nos 5 pontos da graça, né, de calvinista, mas acabou pegando, né? Eu me chamo de calvinista nesse sentido, por exemplo, mas eu nunca li Calvino, né? É uma contradição em termos, né, realmente. Por isso que o nome calvinista não é bom para definir isso. Aqui eu estou falando de calvinista não nesse sentido apenas soteriológico, é no sentido mesmo de Calvino mesmo, do pensamento de Calvino. Então, aqui você tem uma rejeição da ideia de presença física do corpo de Jesus na ceia. Calvino rejeita isso. Só que ele acredita numa presença espiritual de Jesus, né? Jesus está ali, isto é o meu corpo, tem um sentido, significado espiritual. Jesus está presente espiritualmente, né? Uma ilustração que Calvino usa é a ideia do Sol, né? Que tá longe, né? O Sol em si não está aqui com a gente, mas ele está presente por meio da sua luz, do seu calor, né? Essa é a ideia. Jesus está presente na ceia nesse sentido. Então, você tem aqui alguns benefícios importantes também. Se Jesus está presente fisicamente na ceia, a ceia ela tem um benefício importante, né? Não é a mesma coisa que o católico luterano vai dizer, mas aqui de fato a ceia tem um benefício, né? O participante recebe novamente a vitalidade de Cristo para perseverar na fé. Então existe uma edificação que o batismo em si pode gerar, né? É lógico que isso também não pode estar desvinculado da fé do indivíduo, enfim. O batismo ele não tem poder de salvar, enfim, mas ele tem um poder edificante, né? Uma bênção espiritual na perseverança, na caminhada do cristão, importante ali na hora do batismo, né? Essa é uma visão um pouco mais aceitável que a outra. Eu acredito que ela é um pouco mais aceitável que a outra. Mas ainda não é a visão que nós, como congregacionais, compartilhamos, né? Embora seja algo a se pensar, sinceramente. Eu não acredito nisso aqui, eu vou acreditar na outra que a gente vai falar aqui, mas é algo importante, é algo interessante. Você vê que existe uma maneira especial de ver a ceia ali, né? O momento da ceia realmente está edificando o cristão, de fato. Interessante, isso é interessante. Aqui a visão zwingliana é algo que a gente compartilha mais. Esses são os 3 nomes da reforma. É Lutero, Calvino e Zwinglio. São os 3 nomes da reforma. Os 3 grandes nomes, né? Embora tenha mais, não são os únicos, mas são os mais importantes. Aqui a visão zwingliana é a ideia da ceia como uma comemoração. A ceia realmente a ideia de um memorial mesmo. A gente está comemorando através de um aspecto ali visível, de uma imagem ali, o que Jesus fez na cruz, a morte de Jesus na cruz. A gente relembra isso por meio da ceia, né? Então é apenas uma comemoração e é apenas um símbolo, né? O valor de se realizar rito é simplesmente receber para a fé os efeitos do sacrifício de Jesus. A ideia aqui é de que o batismo não tem um efeito em si, né? Mas ele edifica no mesmo sentido em que uma pregação edifica, por exemplo, sabe? É justamente o que ele está querendo proclamar, que o batismo proclama, que edifica. O batismo em si não edifica, mas ele relembra algo que é em si edificante, né? Ele relembra a morte de Jesus, e a morte de Jesus é algo que edifica a gente. É sempre importante a gente lembrar do que Jesus fez. Na vida cristã, a gente pensa às vezes que o evangelho é algo que a gente aceita para a salvação e depois parte para outra coisa completamente diferente, né? Como se o evangelho significasse apenas o início da vida cristã e depois eu sigo com questões maiores e tal. É lógico que existem coisas rudimentares na vida cristã, existe uma evolução que a gente vai fazer até em nível de conhecimento, de profundidade, em nível de experiência, né, de oração, são coisas que a gente tem que crescer, enfim. Mas você vive a sua vida cristã inteira graças ao evangelho, é sempre pela graça. Em Gálatas 3, Paulo fala algo parecido, né? Os Gálatas estavam querendo voltar, se aperfeiçoar na vida cristã por meio do esforço, por meio da obediência à lei de Moisés, enfim. E Paulo fala, vocês começaram pelo Espírito e agora querem continuar por esforço próprio, né? O evangelho é algo que você depende do início ao fim. Sempre voltar ao sacrifício de Jesus é muito importante. E é exatamente o que a gente faz na ceia, sabe? A ceia é a prova de que a gente tem que sempre lembrar do que Jesus fez. A ceia é a prova disso. Não adianta a gente pensar que a salvação é algo que a gente começa no início e depois, né, não. Por isso que a teologia reformada chama muita atenção, né?
causa dessa ênfase na redenção. Mas, óbvio, não é só isso. A vida cristã não é só isso, não estou dizendo isso. Mas a centralidade disso e a lembrança contínua disso é algo muito importante na vida cristã. Né? E tá aí, essa é a ideia do batismo na concepção, da ceia na concepção zwingliana. Né? Os efeitos são realizados no crente pela sua fé em Cristo e não pelo ingerir dos elementos em si. Né? Então, a nossa visão, ela é uma concepção basicamente zwingliana. Nós acreditamos na ceia como uma comemoração, como um memorial, um simbolismo. Né? Queremos que essa graça se dê pela fé proveniente que nos foi gerada e assim usufruímos de suas bênçãos. Não cremos que a ceia confere um benefício exclusivo espiritual que a nossa própria fé não gere. Né? Então, o batismo não tem efeito, a ceia não tem efeito em si. Né? Enfim, não vou entrar em detalhes aqui não, mas é essa a ideia aqui. Perfeito, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Então vamos seguir. Um segundo. Então vamos seguir aqui. Agora a gente vai falar. Só um segundo aqui. Agora a gente vai falar rapidinho sobre discipulado. Né? Quando Jesus fala na grande comissão, vou deixar o texto aberto aqui. Jesus fala em Mateus 28. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Esse é o grande texto, né? A grande comissão que Cristo deixou para a sua igreja. Né? E aqui você tem uma ordem explícita de fazer discípulos. O discipulado na vida cristã é muito importante. Aqui tem uma discussão a respeito do termo, né? Tem aqui a palavra aved, do hebraico, né? Que significa aluno, né? A ideia de ensino mesmo, né? De aprendizado. E aqui você tem a palavra mathetes, do grego, né? Que é a palavra usada em Mateus 28, na grande comissão, quando ele fala fazer discípulos, essa palavra mathetes. Mathetes. O teta aqui tem esse som do TH do inglês, né? Mathetes. E a ideia também é de aprendiz, de aprendizado, de aprender mesmo, né? E a discussão de termo aqui não é tão, essa parte não é tão importante assim. E aqui quando a gente fala de batismo, de discipulado no sentido que a gente está falando aqui, isso envolve tanto o discipulado geral, no sentido de que todos os cristãos são discípulos de Jesus, discípulos de Cristo, tem um discipulado nesse sentido, e também tem um discipulado no sentido do acompanhamento entre irmãos, acompanhamento que a gente realiza entre os irmãos. Né? A gente tem que entender as duas coisas, né? Porque elas andam juntas. A gente tem que discipular os nossos irmãos, as pessoas têm que se discipular na igreja, mas tendo em vista que o nosso real discipulador, nosso real mestre, é Cristo, é Jesus. Ele é o nosso mestre de verdade. Nós somos discípulos dele, todos nós somos discípulos de Jesus. Então, aqui, falando sobre discipulado no sentido de que todos somos discípulos de Jesus, nesse sentido aqui, falando um pouco sobre isso. A ideia é de que aquele que coloca sua confiança em Jesus Cristo e o segue vivendo em contínuo aprendizado e obediência. Esse é o discípulo nesse sentido aqui. Né? No discípulo é aquele que se submete a Jesus, que se confia nele e passa a viver de acordo com ele, né? Com a sua palavra. Né? A ideia de conversão mesmo, como a gente falou lá na aula de salvação, para a gente se apropriar da bênção de salvação, a única condição que a gente tem é a conversão. A conversão que envolve o arrependimento do pecado, que é o lado negativo, né, que é o afastamento do pecado, e é a aproximação a Deus em fé. Então você se afasta do pecado em arrependimento, se aproxima a Deus em fé, em confiança. Lembra que a gente falou da confiança?
né, e se submete ao seu senhorio. Né? Então, se tornar discípulo de Jesus é basicamente se converter. Né? E aí, então, você vive uma vida contínua de aprendizado e obediência a Jesus. Né? Então, ó, na teoria e na prática, todo cristão deve ser um discípulo de Cristo. Todo cristão deve ser um discípulo. E aqui é muito interessante como Jesus nunca teve medo de pregar uma mensagem difícil. Uma mensagem que cobra muita coisa. Veja, eu falo cobra, isso não significa que a salvação seja pelas obras. Né? Mas a gente não pode negar que para você se converter, você tem uma condição. O problema é você achar que essa condição te dá algum mérito. Né? Quando você cumpre essa condição, você tem algum mérito para receber a salvação. Não. É uma condição, numa ilustração, é o ato de você receber o presente, mas esse ato cobra muita coisa da gente, cobra muito sacrifício da gente. Né? A questão é que isso não vale, esse sacrifício não vale nada diante do que Cristo já nos deu. Né? Não é uma obra meritória, mas cobra abandonar muita coisa, e Jesus não tem medo, não tem medo de falar. Ele diz que aquele que quiser vir após mim, ele não fala tentando mascarar, sabe, a mensagem como a gente às vezes faz hoje em dia, né? Infelizmente a gente faz muito isso, né? Tentando transformar a coisa mais branda possível, mais acessível possível, acessível não no sentido de tradução de linguagem, né, obviamente, mas assim, a gente tenta desmistificar completamente a ideia de que você vai ter que fazer sacrifícios para acreditar em Jesus. E tenta tornar a coisa mais mascarada para que a pessoa venha, sabe? Isso é problemático. E é uma coisa que, assim, eu me boto junto, assim, é uma coisa que às vezes a gente faz hoje na nossa pregação do evangelho, né? E Jesus não tinha medo de falar: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Aqui a gente pensa em cruz já no simbolismo do cristão, no símbolo cristão. Mas pensa como Jesus ali, antes de ser crucificado, ele está falando, né? Pegue sua cruz e está falando, morra, morra, realmente, está chamando as pessoas para morrer. Quando a gente evangeliza, a gente está chamando as pessoas para morrer. Né? Jesus não tinha medo de falar que o evangelho e tal envolve perda. Só que, lógico, envolve perda num sentido, né? Mas ganho no outro. Em perder a sua vida, ganhará. Jesus falava isso. Né? Então, ser discípulo de Jesus envolve muito sacrifício. A gente tem que ter isso em mente. Né? Seguir Jesus envolve pegar a cruz e morrer para si mesmo. Deus quer acabar com a sua vida. Deus quer que você morra, né? Mas que você morra para que viva. Né? Que você morra para a sua vida, para que você viva e ressuscite a vida de Jesus. Né? Então, quando a gente pensa no discipulado como um acompanhamento entre irmãos, é muito importante que a gente entenda isso aqui primeiro. Né? No discipulado como todos nós como discípulos e seguidores de Jesus em primeiro lugar. Né? E aí vem a ideia seguinte, que é o discipulado na prática de nós como cristãos, discipulando uns aos outros. Jesus ordena que a gente faça esses discípulos. É curioso que Jesus discipula os 12, os apóstolos, os 12 discípulos, né? E então ele envia eles para discipular outros, né? Só que é curioso que essa ordem aqui é dada para toda igreja, é dada para todo mundo. Os receptores imediatos dessa ordem de Jesus são os discípulos de Jesus. Mas os discípulos vão ensinar os seus discípulos a fazer outros discípulos, sabe? E assim a igreja vai se construindo, né? O discipulado de um a um, né? De cada um fazendo discipulado um com o outro, né? Então é importante lembrar que todos devemos ser acompanhados por cristãos mais maduros que nós. O discipulado envolve uma pessoa mais madura na fé e discipulando o outro. É importante que haja alguém mais maduro discipulando alguém que é menos maduro. Né? Só que é importante também que todos nós temos em mente que em algum momento teremos que discipular. É ordem nossa aqui. A gente não é só o alvo do discipulado. A gente é também aquele que discipula. Em algum momento a gente vai ter que discipular, sabe? Só que é importante levar em conta que isso é contínuo na vida cristã. A gente tem que estar sempre sendo discipulado por alguém. É muito importante na vida de igreja a gente receber acompanhamento. Eu não sei quem está assistindo a aula, assim, mas se você, por exemplo, na igreja não tem acompanhamento de ninguém, isso é algo que você pode cobrar para o seu líder. O seu líder tem o dever de fazer isso. Tem o dever de fazer isso. Pode cobrar mesmo. Estou acompanhando e, assim, ratificando. Uhum. Talvez a gente tenha que aprender. Acho que você fala mais coisa. Não, talvez a gente tenha que aprender. Não, eu acho que a aula fluindo é melhor. A gente tem que reaprender muita coisa, não? Sim, exatamente. Tá, é isso mesmo. E é isso.
é algo muito importante para a gente ver na vida cristã. Muita gente, por exemplo, passa por crise de fé, é muito comum, assim, infelizmente é muito comum você ver cristãos sempre deprimidos para baixo, todo desanimado. A vida cristã é sempre isso, sabe? Aquela coisa não funciona, não vai para frente, entendeu? É muito comum você ver isso. Só que às vezes as pessoas também não vivem a vida de igreja como deveriam, sabe? Elas não estão sendo acompanhadas de fato. E aí você não consegue viver a sua vida cristã sozinho, sabe? É muito importante ter isso aqui, entendeu? Ter essa prática na igreja, né? Isso é uma questão de sobrevivência mesmo, sobrevivência espiritual. A gente não vive sem estar acompanhando, sendo acompanhado por alguém, né? Enfim, então a gente tem que estar acompanhado e envolve também a questão de confissão de pecados, é muito importante. Lá em 1 João 1,7, é um texto interessante para a gente falar. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você vê, andar na luz envolve estar com outras pessoas, A gente tem que estar andando com outras pessoas, tem que estar em comunhão com outros cristãos para andar na luz. E aqui no versículo 8 ele vai dizer: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui a gente sempre entende esse texto numa confissão individual. Eu vou confessar meu pecado a Deus. Mas é curioso que versículos antes, né, no versículo 7, ele está falando de comunhão, né? Mas, enfim, a gente não precisa nem usar esse texto para falar de confissão mútua. A gente pode usar Tiago. Não lembro exatamente da referência agora, mas em algum lugar de Tiago, ele fala para a gente confessar nossos pecados uns aos outros, né? Isso é uma coisa que os católicos, por exemplo, mais que eles tenham uma visão equivocada a respeito disso, que é a confissão no sacramento e tal, mas de qualquer forma é algo que eles praticam, né? Você tem ali a confissão de pecados ali acontecendo no catolicismo. As pessoas vão lá e confessam os pecados aos padres. E isso é uma coisa que a gente, como protestante, tem que ter a prática de fazer. A diferença, né, é que a gente não tem esse sacerdotalismo, né? A gente acredita na doutrina do sacerdócio universal. Todos os cristãos são sacerdotes. Existe a diferença entre um líder, entre um pastor e um crente. É uma questão de funções, né? Deus fez um para apóstolos, outros para profetas, né? Outro para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, existem funções diferentes. Uma função é a função do pastor, função do líder, função do evangelista, né? É uma questão de função mesmo, sabe? Só que o pastor, ele não é mais sacerdote do que qualquer um de nós, sabe? Ele não é mais mediador do que qualquer um de nós. É lógico, na verdade, mediador mesmo só Jesus Cristo. Jesus é o único mediador entre todos os homens. Mas no sentido de nós nos ajudarmos uns aos outros para alcançar, para se edificar, isso todos nós podemos fazer. Todos nós somos sacerdotes diante de Deus, né? Uns dos outros, né? O sumo sacerdote é só Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Mas o pastor não é mais sacerdote do que qualquer um de nós. É muito importante entender isso. Então, a prática de confessar pecados uns aos outros é muito importante. E a gente não precisa confessar somente para grandes pessoas que têm um cargo eclesiástico importante. A gente pode confessar uns aos outros. Para qualquer um de nós. Mas é importante que seja para pessoas mais maduras, né? Porque muitas vezes, na minha adolescência, por exemplo, eu já confessei muitos pecados para amigos meus, né? E às vezes, assim, a gente confessando pecados uns aos outros, tal, e até com um coração sincero, né? Eu em célula, assim, para amigos de célula e tal, já tive esses momentos de confessar meus pecados e tal. É muito importante ter isso, né? Até um momento de transparência na célula, enfim, mas não precisa ser também na célula, a gente pode fazer isso um a um, né? Enfim. Só que às vezes, assim, você tá confessando para pessoas que são tão maduras quanto você, né? E às vezes estão nos mesmos problemas que você, e acaba que ninguém avança, sabe? Às vezes é importante a gente procurar pessoas mais maduras na fé para fazer isso, né? Para estar caminhando junto e tal. É muito importante isso, sabe? Eu não estou falando de o pastor é mais importante, não é isso que eu estou falando. Mas às vezes o pastor ele é mais preparado, né, para aconselhamento e tal. Não é só pastor, às vezes alguém na igreja que é mais maduro. Isso é algo que a gente tem que levar em conta. Enfim, essa questão da confissão é muito importante.
É, Então, eu quero enfatizar isso aqui, sabe? Às vezes a gente está com um problema num pecado na vida e as pessoas não confessam, sabe? Não falam. A gente tem vergonha, sei lá, a gente tem medo de ser julgados e tal. Isso é o pior, cara. A gente tem medo de ser julgado dentro da igreja. A igreja é exatamente um hospital onde pessoas doentes estão querendo se ajudar a melhorar, sabe? Não pedir ajuda na igreja é o mesmo que não pedir ajuda no hospital, sabe? Não, eu tô muito doente para poder pedir ajuda no hospital. Isso não faz o menor sentido. É lógico que às vezes tem um problema da igreja não fazer o seu papel direito, né? Mas, enfim, o ideal seria esse, assim, a gente tá vivendo essa vida de ajuda mútua, enfim. Aqui eu quero terminar falando da importância, eu vou falar isso, mas eu vou explicar, tá? Porque isso pode soar esquisito. Mas da importância da doutrina no discipulado. Né? Quando a gente ouve a palavra doutrina, ela é uma palavra um tanto que envolve questões já complexas de maneira imediata. Né? Mas não precisa ser isso necessariamente. Quando eu falo doutrina, estou falando que no discipulado vai envolver ensino, sabe? Vai envolver ensino do que é o cristianismo, de alguma maneira. Não tem como fugir disso. Isso é uma coisa que não tem como fugir. Eu já ouvi no Congresso de Células a seguinte frase a respeito do discipulado. Nós temos que ensinar a obedecer. Jesus fala, ensinando-os a obedecer, fazer discípulos e tal, ensinando-os a obedecer a tudo que vos tenho ensinado. E o tal preletor, no Congresso de Células, falou: a gente tem que ensinar a obedecer, não ensinar a doutrina. Né? Eu quero discordar disso aqui veementemente. É lógico que o que a gente está ensinando aqui nessa classe é doutrina, só que a gente está falando disso num nível muito aprofundado. Muito aprofundado. É lógico que num discipulado você vai envolver uma simplicidade muito maior, né? Mas você não tem como fugir do ensino de doutrina. Como é que você vai discipular alguém sem ensinar para essa pessoa que Jesus é tanto Deus quanto homem? Sabe? Não tem como viver vida cristã sem isso. O problema é que a gente acha que doutrina é uma questão teórica que a gente aprende apenas para trabalhar a mente, para raciocinar. E doutrina vai ser a pessoa ficar discutindo se anjo tem sexo, por exemplo, se anjo é homem e mulher, sabe? Coisas inúteis desse tipo. Né? Mas não é isso, sabe? Doutrina é a base da nossa prática. A questão é que a gente não consegue praticar sem uma base teórica. Isso é muito importante entender isso. Toda prática é a prática de uma teoria. Né? Se você nega a teoria e vai para a prática, você, na verdade, está fazendo o seguinte: você está praticando com base numa teoria inconsciente. Isso que é o problema. Às vezes você pode estar inconscientemente com uma teoria errada e levando sua prática a partir dessa teoria inconsciente. Porque não tem como você praticar sem ter uma base teórica. E outra coisa, negar a doutrina é uma contradição em termos. Quando você diz tem que ensinar a obedecer, não ensina a doutrina, isso é uma doutrina, sabe? Você não consegue negar a doutrina. Isso você está ensinando, é um artigo de fé. Tem que ensinar a obedecer, não ensina a doutrina. É uma proposição, uma afirmação e é uma doutrina, sabe? Então é uma contradição em termos. Sabe? É importante entender que na vida cristã isso vai envolver ensinar coisas. Agora, pega, por exemplo, o livro do discipulado do Joey Comiskey. Aquele livrinho. Que livro simples, mas que livro simples. Uma criança consegue entender aquilo ali. As ilustrações que ele faz são muito boas. Aquele livro é muito bom. Gostei muito daquele livro. Só que ali existe um ensino doutrinário que não é complexo como esse que a gente está fazendo aqui, mas que está ali. No primeiro capítulo, ele fala sobre pecado, por exemplo. Né? Ele faz uma ilustração muito boa sobre a maneira como a gente compara. A gente compara nosso pecado socialmente com outros, né? Mas a nossa comparação com o pecado tem que ser em Jesus. Comparado com Hitler, eu sou muito bom, mas comparado com Jesus, eu sou a pior pessoa que existe na Terra, sabe? Esse é que é o lance. E ele faz uma ilustração para isso muito boa. Então ele está falando de pecado. Tudo que a gente falou lá sobre pecado original, sobre a depravação humana, depravação total e tal, aquilo está traduzido de forma tão simples naquela ilustração que ele botou lá, naquelas simples palavras que ele colocou lá. A doutrina está lá, mas de maneira simples, sem ser complexo, sem problematizar. Oi, Quer falar aí? Mateus, Estou ouvindo aí. Oi, Mateus. Pode falar. Deixa eu te ajudar a compreender a expressão do palestrante, da pessoa que falou isso. Certamente, eu imagino que não tenha sido assim, tão infantil de imaginar que
a gente, quando fala com as pessoas, a gente não está calcado numa doutrina. A questão é que a gente, quando pensa em discipulado, a gente não pensa... Então, eu acho que a maneira que ele teve para abordar, e eu concordo nesse sentido, a gente não senta para ensinar os dogmas da fé cristã. A gente, quando pensa em discipulado, a primazia está em ensinar a viver. Você não coloca, por exemplo, uma criança diante de você e ensina os argumentos de como se segurar um garfo adequadamente para que você seja educado, entendeu? Você ensina a comer, a segurar o garfo. Mas você que está ensinando tem consciência e clareza da técnica ou da importância ou da educação para segurar um garfo. Está baseado mais nisso, entendeu? Não é desprezando a doutrina. A doutrina ela é importante. O conhecimento doutrinário ou mesmo um estudo aprofundado. O que nós, quando pensamos na igreja, a gente não pode pensar, porque Jesus não fazia assim. Jesus ensinava aos caras, vivendo com os caras. Ele não falou sobre humildade. Ele pegou a toalha e enxugou os pés do cara. Só estou tentando traduzir para você esse argumento, esse argumento utilizado. Porque quando eu ouço esse argumento, eu não penso exatamente assim, como você disse, assim, não. Eu penso o contrário, eu penso, não. A doutrina e o conhecimento, ele é muito importante, porque eles vão traduzir a gente vai traduzir isso tudo na vida prática, né? Porque é muito legal a gente falar de perdão, mas o que ensina a perdoar é perdoando. Quando, por exemplo, a gente faz o discipulado, a gente sempre tem essa concepção do 1 a 1, mas existe um discipulado comunitário, foi até um papo interessante mais recente, eu não vou gastar tempo aqui, mas existe um discipulado comunitário, quando a gente senta em grupo, juntos, a gente tem uma maneira de discipular ali, e às vezes apresentando a nossa experiência de vida. Logicamente, se ela está calcada num conhecimento da palavra, no estudo, isso tem um sentido, uma conexão perfeita. Mas eu só estou assim, salientando só para não pegar tão pesado com a pessoa que declarou isso, porque ela está naturalmente baseada nessa experiência. Entendi. Não, tranquilo, obrigado. Você também argumentar com o pessoal também, assim. Obrigado pelo adendo, realmente, assim, eu tenho que não levar também, realmente eu sou meio exagerado às vezes, né, então... Não, o exagero é bom, eu tenho mania de, presta atenção, olha só, essa é boa, porque eu vejo, eu sei que tem pessoas de várias correntes aqui, eu tenho amigos de correntes, vou citar um exemplo só para como é que eu penso, atenuando a vida das pessoas, né? Assim, o cara de extrema esquerda, e eu tento atenuar, dizendo, pô, não é tão assim. Aí eu tenho os amigos de extrema direita, você sabe dessa história. Não é bem assim, né? Valeu. Mas é isso mesmo, isso é muito importante, assim, o discipulado ele envolve um teor prático muito importante, né? O discipulado não é uma sala de aula, né, obviamente. A gente tem que levar isso em conta. A ideia é que na nossa vida discipulada vai ter toda a consciência do que é o cristianismo e tal, e aí a gente vai traduzir aquilo na vida prática. É muito importante isso. Escute, o Ricardo falou, é um adendo que é importantíssimo. Né? O discipulado, ele envolve muito a ideia de imitação, sabe? De você estar junto com alguém ali, você está imitando alguém. A ideia prática do discipulado é muito importante. Né? E os ensinos no discipulado, eles envolvem questões da vida, né? Questões práticas e tal. Como Jesus falou, como o Paulo falou, como o tio Ricardo falou, é assim como que Jesus fez com os discípulos. Né? O Sermão do Monte, por exemplo, é um sermão muito prático. Né? Enfim. Mas aí, uma coisa que eu queria falar também é que, por exemplo, no discipulado com o Felipe, que eu fiz há um tempo atrás, quando o Felipe estava entrando na igreja e tal, eu fiz discipulado com ele, ele vinha, às vezes, com muitas perguntas, muitas dúvidas a respeito da fé cristã. Né? É importante no discipulado a gente estar preparado para perguntas também, porque às vezes você pega alguma pessoa mais questionadora, né? A gente vai ter que estar preparado para responder dúvidas a respeito, às vezes, até da existência de Deus mesmo. O Felipe me perguntava muito sobre isso.
E assim, foi muito bom ele ter me perguntado, porque eu conheci o William Lane Craig, conheci a apologética graças a isso, porque eu tive que ir atrás dessas coisas para poder responder para ele, né? E às vezes o discipulador se desenvolver no conhecimento do cristianismo, né? É lógico, eu não estou falando de utopia aqui, do cara ser teólogo, não é isso que eu estou falando assim. Mas o tio Ricardo fala disso e eu até concordo, eu concordo com isso. O tio Ricardo fala que quem aprende o primeiro capítulo já pode ensinar o primeiro capítulo. Concordo com isso. O lance é que o discipulador ele tem que se empenhar no desenvolvimento, sabe, disso, do conhecimento do cristianismo, para estar cada vez mais preparado para discipular e para poder estar ensinando, né? Tá ensinando, e quando alguém perguntar a razão da sua esperança, né, como Pedro fala, você tem que estar preparado para responder. Né? E aí isso vai envolver também, né, conhecimento do que é o cristianismo, enfim. Argumentos bíblicos, até mesmo que sejam simples, mas saber como demonstrar as doutrinas biblicamente é muito importante, porque tu pega uma coisa como sexo antes do casamento, que é uma coisa muito prática, mas é algo que a gente acredita, que a gente confessa que é pecado. Né? Por muito tempo eu não sabia demonstrar biblicamente que isso é pecado, né? Porque não é algo explícito, que a Bíblia tem um versículo dizendo isso é pecado. Né? A Bíblia não é uma lista de regras, graças a Deus. A gente, às vezes, quer que a coisa esteja ali rapidinho ali. Isso é pecado. Só que se fosse assim, ninguém ia querer ler a Bíblia, né? Porque ia ser um saco ficar lendo a Bíblia se fosse desse jeito. Deus revelou por meio de uma narrativa, por meio de um poema, que é Cantares, por exemplo, por meio de uma dissertação argumentativa, que é um debate, na verdade, né? Que é o livro de Jó. Assim, Deus fez um livro muito mais interessante. Mas ali, com os princípios, a gente consegue ver isso, né? O problema é que a gente não se desenvolve em tentar entender, sabe? Isso é pecado, mas não é apenas por uma tradição que isso é pecado, é porque está na Escritura. Por que está na Escritura, sabe? Onde é que estão os argumentos disso? Esse desenvolvimento do discipulador é muito importante. Isso é muito importante. Enfim, é isso que eu queria falar sobre doutrina. E o adendo do tio Ricardo é muito importante aqui, né? Para a gente não achar que o discipulado é uma sala de aula, não é. Uma questão prática e tal, e até para poder, né, amenizar a questão do preletor, né? Enfim. E é isso. É isso. É isso que a gente queria falar na aula. Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? É isso. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos vocês por participarem aqui com a gente, agradecer pela paciência e tal. Espero que tenha sido útil para a vida de vocês, para a vida espiritual de vocês, vida cristã. Como o tio Ricardo falou, avaliem a situação, para a gente melhorar e tal, o que não ficou bom, o que ficou bom. E é isso, agradeço mesmo pela paciência de vocês, pela presença de vocês aí. E é isso, terminamos aqui o nosso curso. Quem quiser falar alguma coisa? Não? Então vamos orar. Pode fazer as honras, querido pastor Ricardo, orar para a gente? Posso sim. Olha, Senhor, eu louvo o teu nome pela vida dos teus filhos, que Tiago e Mateus, que ministraram essas aulas, que se propuseram, se disponibilizaram e se empenharam nisso. Mas eu louvo o teu nome porque tudo que foi falado é alguma coisa que sedimenta o nosso coração e nos ensina e nos faz te ver melhor e compreender a tua palavra. Bendito seja o teu nome pela vida dessa turma que está envolvida nisso, que assistiu, que participou aqui. Nos ajude, Senhor, com relação ao ensino naquela comunidade ali do Lins, para que sejamos aperfeiçoados, Senhor, preparados, robustecidos na nossa fé, no nosso conhecimento, para que o teu nome seja exaltado, glorificado através da nossa vida, a tua igreja seja edificada, cresça em número, mas em sabedoria, em conhecimento de ti. Eu clamo por tudo isso, em nome de Jesus, o teu Filho e nosso amado Senhor. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Bom dia. Valeu.